Vamos dar uma olhada na tecnologia que está bem aqui nas nossas mãos. Sabe, das telas incríveis dos nossos celulares até o chip que faz tudo funcionar, tudo, absolutamente tudo, opera com base em um conjunto de regras da física que são, para dizer o mínimo, bem estranhas. Hoje, a gente vai desvendar essas regras quânticas e entender como o nosso mundo moderno é construído, literalmente, átomo por átomo. E tudo começa com uma pergunta bem simples. Alguém já parou para pensar como uma tela de TV ou de celular consegue criar cores tão puras, tão vibrantes? A resposta está nesses frasquinhos aí. Eles contêm o que a gente chama de pontos quânticos. São cristais de semicondutores, mas tão pequenos que são invisíveis a olho nu. E o mais maluco é que é justamente o tamanho deles que define a cor que eles vão emitir. Mas como? Para desvendar esse mistério, não adianta olhar para a física do nosso dia a dia. A gente precisa ir muito mais fundo, para um lugar onde a realidade parece até quebrar. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O ponto de partida é um experimento que simplesmente virou a nossa intuição de cabeça para baixo. O famoso experimento da dupla fenda. Ele revela uma crise de identidade fundamental bem no coração da matéria. No nosso mundo, no mundo que a gente vê, as coisas são bem definidas, né? Uma partícula, sei lá, é como uma bola de bilhar. Ela está num lugar específico, tem uma trajetória clara. Já uma onda é mais como uma marola na água. Ela se espalha, consegue passar por vários lugares ao mesmo tempo e cria padrões, aqueles padrões de interferência. Até o começo do século XX, essas duas ideias eram caixas completamente separadas. Ou algo era partícula, ou era onda. Fim de papo. Pelo menos, era o que todo mundo pensava. Agora, vamos imaginar o seguinte. A gente pega elétrons, que todo mundo aprendeu na escola, que são bolinhas, partículas minúsculas, e atira eles contra uma barreira que tem duas fendas. Se eles fossem mesmo como bolinhas de gude, a lógica é cristalina, certo? Alguns passariam por uma fenda, outros pela outra, e no final, a gente teria duas linhas retas de marcas lá no detector. Simples, previsível. Só que o resultado real dos experimentos é espetacular. Essa imagem mostra o que acontece de verdade, mandando um elétron de cada vez. No comecinho, os pontos parecem cair de forma aleatória, mas com o tempo, olha só o que começa a aparecer. Um padrão de faixas, claras e escuras. Isso é um padrão de interferência, um comportamento que é exclusivo de ondas. É como se cada elétron, sozinho, passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferisse consigo mesmo. É uma ideia que dá um nó na cabeça, mas o resultado está aí, é inegável. Bom, essa loucura toda do experimento exigiu uma nova regra para o universo. E essa nova regra é tão radical quanto parece. Tudo aquilo que a gente pensava que era partícula, também é uma onda. Essa ideia revolucionária veio de um físico chamado Louis de Broglie, lá em 1924. Ele basicamente disse que toda matéria, não importa se é um elétron ou uma bola de boliche, tem um comprimento de onda associado. A equação é até simples. O comprimento de onda é a constante de Planck dividida pelo momento da partícula. Na prática, o que isso quer dizer? Que para objetos grandes como nós, esse comprimento de onda é tão absurdamente pequeno que é impossível detectar. Mas para um elétron, esse comportamento de onda não só é detectável, como define o mundo dele. Tem essa citação do físico William Bragg que eu acho que resume perfeitamente esse dilema. Não é que o elétron seja uma coisa ou outra, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. É o tipo de experimento que a gente faz que decide qual rosto ele vai mostrar. Essa é a tal da dualidade onda-partícula, a pedra fundamental da mecânica quântica. Certo, agora a gente tem a nossa regra de ouro. Elétrons se comportam como ondas. E o que acontece se a gente pegar essa onda e prender ela num espaço muito pequeno? É exatamente aqui que a mágica acontece, e a gente começa a voltar para a história das cores perfeitas das telas. O conceito aqui é o de confinamento quântico, e é exatamente o que o nome sugere. A gente vai pegar uma partícula e confinar. Quando a gente força a onda de um elétron a existir dentro de uma caixinha nanométrica como um ponto quântico, essa onda não pode mais ter qualquer formato. Ela é obrigada a se organizar em padrões muito específicos. A melhor analogia para entender isso é pensar numa corda de violão. Quando a gente prende a corda nas duas pontas e toca, ela não vibra de qualquer jeito maluco. Ela vibra em frequências certinhas que produzem as notas musicais. Com a onda do elétron preso, é a mesma coisa. Ela forma o que a gente chama de onda estacionária. Cada padrão de vibração que é permitido corresponde a um nível de energia discreto, ou seja, quantizado. E aqui vem o pulo do gato. O tamanho da caixinha é que determina quais vibrações são permitidas.
Uma caixa menor só deixa passar vibrações de energia mais alta. Então, quando um elétron cai de um nível de energia para outro mais baixo, ele emite luz. E a cor dessa luz depende exatamente dessa diferença de energia, que por sua vez depende do tamanho da caixa. E essa imagem aqui ilustra essa conexão de um jeito brilhante. À esquerda, a gente tem o curral quântico. Foi um experimento em que cientistas usaram átomos para criar uma armadilha redonda para os elétrons. Essas ondinhas que a gente vê são as ondas dos elétrons, a prova visual do confinamento. E à direita, são os pontos quânticos, fazendo a mesmíssima coisa, só que em milhões de nanocristais para criar as cores das nossas telas. É o mesmo princípio físico. Um lado prova o conceito, o outro aplica em massa na tecnologia. Então, esse princípio todo não serve só para criar cores bonitas. Ele é, na verdade, a fundação de toda a nossa tecnologia de semicondutores. É o que permite a gente construir um mundo digital, literalmente, átomo por átomo. Dá uma olhada nessa imagem. Isso aí é a superfície de um cristal de silício, o coração de toda a eletrônica. Cada pontinho desses é um átomo individual. A maneira como os elétrons se movem e se comportam nesse cenário, presos pela estrutura do cristal, é governada puramente pelas regras quânticas que a gente acabou de ver. E aqui está o verdadeiro legado disso tudo. Quando a engenharia entendeu o confinamento quântico e a natureza de onda dos elétrons, ela ganhou uma ferramenta nova e poderosíssima: a capacidade de projetar as propriedades elétricas dos materiais. A gente consegue pegar um material que é isolante, colocar umas impurezas de forma super controlada para criar pequenas armadilhas quânticas e transformar ele num semicondutor. É como se a gente estivesse programando a matéria na sua escala mais fundamental para criar transistores, chips, processadores, tudo. Olha só que jornada! A gente partiu de um paradoxo, da dualidade onda-partícula, e chegou na engenharia de materiais que define a nossa era. A habilidade de controlar o comportamento quântico nos deu telas perfeitas e computadores absurdamente rápidos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se hoje a gente já consegue construir coisas átomo por átomo, qual vai ser o próximo limite que a engenharia quântica vai quebrar? O que mais essa física tão estranha vai ser capaz de construir?